Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje nós estamos destacando as negociações internacionais voltadas para o setor agropecuário. Estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Odilson Ribeiro. Odilson, nós já começamos no primeiro bloco aí, detalhamos a importância dessa secretaria, né, e esse trabalho tão importante para o agronegócio. Agora, hoje muito se fala que o acesso a mercados para os produtos agropecuários depende mais de negociações sanitárias e fitossanitárias do que de tarifas, né? Essa é uma realidade que vocês também acompanham no Ministério? Exatamente. Nós tínhamos antigamente no Ministério, até 2015, um departamento de negociações sanitárias e fitossanitárias. Mas, na verdade, as negociações não são tão dependentes das negociações sanitárias e fitossanitárias somente, são das negociações não tarifárias como um todo. Atualmente, há barreiras ambientais, de obstáculos técnicos ao comércio, de rotulagem, uma série de outros atributos que você precisa trabalhar numa complexidade de negociações não tarifárias como um todo. Então, a partir de 2015, o Ministério transformou o Departamento de Negociações Sanitárias e Fitossanitárias em Departamento de Negociações Não Tarifárias, englobando todos esses outros setores ou disciplinas previstas no acordo da Organização Mundial do Comércio, que são também importantes para o mercado internacional. Então, a gente tem um portfólio muito grande de negociações não tarifárias. Como eu falei antes, nós temos em torno de 1.000 negociações não tarifárias em andamento com os diversos países do mundo e os blocos econômicos. Agora, um marco para o agronegócio foi a criação do posto de adido agrícola, que nós já começamos a falar no primeiro bloco. O senhor mesmo já foi adido da União Europeia, né? E qual o panorama atual desse trabalho tão importante, dessa mudança de estratégia? O Brasil era um dos poucos países importantes no agro internacional que não tinha adidos agrícolas, né? Então, em 2010, foi a primeira turma de adidos agrícolas que foi selecionada num processo seletivo bastante exigente. Foram selecionados 8 adidos agrícolas que ficaram no exterior, em geral, 4 anos. 2 anos prorrogáveis, né? Eu tive a experiência de ser o primeiro adido agrícola do Brasil na União Europeia, que é um mercado bastante complexo, um dos principais mercados, era o principal mercado dos produtos agrícolas brasileiros, até a China ultrapassar esse mercado, mas o Brasil é o primeiro fornecedor de alimentos para a União Europeia, então é uma experiência muito importante. A presença do adido agrícola nos países permite a solução de problemas no comércio. Muitas vezes tem problemas de certificação, produtos brasileiros que estão entrando, dá algum problema no certificado ou na comunicação. Então, o adido agrícola resolve muito rapidamente alguns problemas, sem isso precisar vir a Brasília algumas vezes. E também o adido agrícola, ele coleta informações sobre aquele mercado, mostra as tendências de consumo daquele mercado, as novas tendências para produtos que aquele país está precisando, aquele bloco está precisando. Então, a troca de informação com os adidos agrícolas é muito importante, é uma posição estratégica para o Brasil. Se a gente quiser realmente ampliar nossa participação no mercado internacional, a gente precisa ter esses representantes do Ministério da Agricultura nesses países. Então, o Brasil conta atualmente com 8, vamos ampliar para 25 no futuro, mas tem países como os Estados Unidos que tem 90 postos, mais de 100 postos e uma rede de adidos muito bem estruturada. Nós estamos iniciando esse processo, mas estamos caminhando bem e com muito apoio do Ministério das Relações Exteriores. Na verdade, os adidos se tornam regidos pela Lei de Comércio, a Lei de Serviço Exterior brasileiro, quando eles estão no exterior. Então, eles se tornam parte do serviço exterior brasileiro quando eles estão no estrangeiro. Conta um pouquinho da tua experiência lá na União Europeia, né, como adido, principalmente porque lá a questão da imagem dos produtos brasileiros, né, sempre tem aquela conotação em relação ao meio ambiente, em relação ao desmatamento. Quer dizer, é um trabalho que não é fácil de reverter essa imagem que eles criam até por defesa própria, né? Como o Brasil é o principal exportador de alimentos para o bloco europeu, composto de 28 países, né? Agora tem a saída do Reino Unido,
vão ficar 27 países, mas a presença dos produtos brasileiros é muito importante na União Europeia. Esses produtos, em geral, são insumos para as indústrias europeias processarem, né, ou para a própria sistema agrícola europeu. O Brasil exporta muito farelo de soja, que vai virar ração e que vai virar alimentos para animais, e esses animais vão produzir carnes, lácteos, que são produtos que são agregados valor, que a União Europeia, os países da União Europeia agregam valor nesses produtos e exportam também para outros países. Mas há uma grande discussão na União Europeia sobre as questões de sustentabilidade da agricultura brasileira. E isso muito fomentado por alguns setores da União Europeia que sofrem mais com a concorrência de produtos brasileiros, notadamente a carne bovina e notadamente a Irlanda, que é um país grande produtor também de carne bovina. É o que aconteceu agora, recentemente, no caso, então, que nós tivemos aí alguns casos, né, que prejudicaram a imagem lá fora, né? Como é que o Ministério está lidando com isso? Que até a gente conseguiu ver que fez uma reação foi muito rápida do Ministério, né, que está de parabéns, realmente precisava ser uma atuação rápida, né? Mas esses setores na Europa, como o senhor acabou de citar, eles também aproveitaram essa questão, né? Aproveitaram essa questão e potencializaram, né, um problema que, na verdade, não era um problema. Era, na verdade, uma forma mal divulgada, né, durante a operação da Polícia Federal. Houve uma divulgação ligada à qualidade de produto, que, na verdade, a investigação era sobre comportamento e má conduta ligada à corrupção. E na entrevista foi falado muito sobre questão de qualidade de produto. Isso fez alguma confusão sobre ingrediente, embalagem. As pessoas confundiram que a embalagem virava ingrediente do produto, e vitamina C, que é ácido ascórbico, com ácido no produto. Isso tudo criou uma celeuma e os concorrentes do Brasil aproveitaram isso para denegrir ainda mais a imagem do produto brasileiro, da agricultura brasileira. Mas o Ministério da Agricultura teve uma ação muito rápida, ligada a todos os setores do agro brasileiro, das entidades, o Ministério das Relações Exteriores, a própria Presidência da República entrou no processo. Então, a gente teve uma ação, a gente teve várias salas de crise trabalhando conjuntamente, uma ação muito rápida. A gente conseguiu demonstrar que a maioria daquele temor que existia, na verdade, era sem fundamentação. E as normas internacionais dizem que qualquer medida a ser tomada tem de ser baseada em fundamentação técnica consistente. Quando os países verificaram que a fundamentação técnica não era consistente em relação à qualidade do produto brasileiro, eles mesmos reverteram a posição de criar barreiras ao produto nacional. É um trabalho que tem que ser constante, né, de defesa da imagem da carne, de todos os produtos do Brasil. Agora, é importante para os nossos parceiros comerciais e também para a população brasileira que fique claro que os nossos produtos do campo são seguros e de excelente qualidade. Isso vocês estão deixando muito claro agora com esse episódio? Exatamente. Além de mostrar que o Brasil tem produtos de excelente qualidade, você vê que no momento atual, principalmente carnes e produtos de carne do Brasil têm tido uma inspeção reforçada nos outros países e o nível de não conformidade não teve nenhuma alteração. Então, os produtos estão conformes, não há um produto, um país que tenha produtos tão inspecionados no mundo como o Brasil tem, principalmente depois dessa divulgação errônea das questões da qualidade do produto brasileiro. Os produtos estão em conformidade e, além do mais, o produto brasileiro tem uma característica própria, que é a sustentabilidade da nossa produção. É difícil ter um país que tenha produção tão grande quanto o Brasil, que preserve 61% do território, faça lavoura somente em 8% do seu território, tenha proteção de margem de rios, corredores ecológicos, proteção da biodiversidade, de fontes de água. Isso tudo são atributos da agricultura brasileira que precisam ser melhor divulgados para o mundo, para que a gente possa agregar valor ao produto brasileiro, mostrando ao consumidor internacional, se ele consumir o produto brasileiro, ele também vai ajudar a biodiversidade e vai ajudar o clima do planeta. O Brasil tem estoques de carbono na sua preservação ambiental que mantém o clima do planeta.
Então, a gente contribui muito com o clima do planeta pelo sistema sustentável que a gente tem na nossa produção. Agora, em termos de mercados potenciais em processo de abertura, o senhor poderia dar alguns exemplos? Posso sim. O principal potencial, a área do globo com maior potencial de mercado para os produtos brasileiros são os países asiáticos. A classe média nos países asiáticos, em 2030, vai contar com 3 bilhões e 200 milhões de pessoas que vão acessar a classe média e vão consumir principalmente proteínas de maior qualidade, que são carnes, lácteos. Então, o foco do Ministério da Agricultura está centrado nesses países asiáticos e por isso que grande parte desses novos adidos estão indo para os países asiáticos. Tem uma série de negociações importantes já com esses países, mas a gente quer melhorar a qualidade desses países e vamos ter um intercâmbio muito maior com os países asiáticos no futuro. Agora, quais são as outras ações que o Ministério vem trabalhando que possam gerar novas oportunidades para o nosso produtor? Nós temos ações nessas 3 áreas que eu falei, de promoção, captação de investimentos, negociações para acordos internacionais, negociações não tarifárias. E nós estamos trabalhando numa ação que deve ser divulgada no final do ano, é a consolidação de uma marca para os produtos exportados do Brasil. Então, como eu falei, a gente tem atributos de sustentabilidade e produção que poucos países têm. Para que esses atributos sejam reconhecidos, a agricultura brasileira, os produtos brasileiros no mercado internacional precisam ter uma marca. Então, nós estamos trabalhando numa marca para consolidar essa imagem de sustentabilidade e de realidade da produção brasileira muito desconhecida no comércio internacional. A partir dessa marca vai ser vinculado um código que leva a um site onde tem informações sobre determinadas produções, a agricultura brasileira, como é feita, como que a gente preserva o meio ambiente e também produz. Então, a gente quer realmente utilizar essa marca para agregar valor aos produtos brasileiros e dizer ao consumidor internacional que consumindo o produto brasileiro, ele ajuda a preservação ambiental e a biodiversidade no planeta. Agora, para finalizar, então, secretário, quais são os projetos que a Secretaria e o próprio Ministério estão planejando para 2017? Então, 2017, nós temos esse projeto de promoção à marca do agro brasileiro, que a gente quer finalizar até o final do ano. Nós temos também a consolidação de algumas negociações internacionais importantes. Estamos agora abrindo o mercado da Coreia para a carne suína brasileira. Queremos consolidar o mercado brasileiro de carne bovina também nos Estados Unidos, valorizar a produção orgânica, valorizar pequenas e médias empresas também do agro, estimular que essas empresas médias e pequenas também participem do comércio internacional, valorizar a qualidade de produtos, especificidade de produtos brasileiros, como queijos, lácteos, vinhos, espumantes, cafés brasileiros, toda essa gama de produtos que a gente tem e precisa ser valorizada e agregar maior valor no comércio internacional. Tá certo. Agradeço então a participação do secretário de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Odilson Ribeiro. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Um grande abraço, um bom dia. Bom dia, eu que agradeço, foi um prazer e estamos à disposição para qualquer especificação sobre o mercado internacional do agro.